Olá meninas, estamos aqui novamente no Facebook através da Atibaia TV. Quero, antes de apresentar o meu convidado, agradecer o Vila Verde Atibaia, o Henrique Castilho. Um beijo, obrigada pela solicitude de sempre, agradecer o Cacá, meu parceiro de coração, e dizer para você que você sabe que o Voz de Mulher é um programa que tem o propósito de promover a mulher empreendedora. E também promover aquilo que a mulher é capaz de realizar. Mas hoje eu trouxe um homem para falar para a gente. Por quê? Porque, na verdade, o que é bom, gente, vem do ser humano, não tem gênero. E para você que empreende, você sabe que são muitos os desafios. Na verdade, são tantos desafios que uma hora a gente pensa, putz, para que nós saímos de casa, né? Mas sabe o que acontece? Falta um propósito, falta você saber por onde navegar. E aí, como aquelas coincidências da vida que nos deixam assim, simplesmente extasiados em ver que nós estamos no caminho certo, eu conheci o Kane, uma doçura de pessoa, ele é um líder educador, eu nunca tinha ouvido essa expressão, amei de cara. E o Kane, ele traz uma proposta para que nós entendamos aonde está o problema, no mercado, na crise, no concorrente ou dentro de nós mesmos. Mas melhor do que eu falar para vocês, eu quero que vocês o conheçam. Kane, obrigada pela sua presença, obrigada por aceitar o nosso convite, vir falar com a nossa Face espectadora, né? Não é mais tele, é Face. Mas enfim, eu sei que você está trazendo um programa novo para Atibaia, né, que é a mentoria. Então gostaria que você falasse um pouco, primeiro, qual é o problema, aonde está o problema do empreendedor, né? E depois contasse pra gente sobre o programa, pode ser? Sim, claro, com certeza. Geralmente a gente discute muito sobre o problema, né? E a turma gosta de discutir de problema. Só que eu acho que aí já começa o verdadeiro problema, é ficar preso no problema. Então tem muito esse olhar para o ponto de vista do problema. Quando você está de olho para isso, você não consegue enxergar mais nada além disso. E aí é interessante esse tipo de coisa, porque, como você estava dizendo, né, promover a mulher empreendedora, né? Então essa promoção ela só acontece quando você supera, quando você vai além. E ficar discutindo do problema, muitas vezes, faz com que você não consiga enxergar um palmo à sua frente. E é uma situação muito complexa, porque hoje, de uma certa forma, um empresário, um empreendedor que está ali iniciando, né, essa trajetória toda, ele se depara com uma série de problemas. Ele se depara com um problema do caixa curto, ele se depara com o problema econômico, com a conjuntura política que acontece, né? Ele se depara com alguns obstáculos na realidade, que a gente pode colocar mudando de problema, vindo já para obstáculos, em alguns pontos que ele precisa superar eles. E lidar com essa situação requer com que você tenha uma nova competência. Mas é muito complicado falar de desenvolvimento de competência, de educação, para esse empresário, para essa empresária, para esse empreendedor ou empreendedora que está se lançando no mercado, né? Que está indo ali apostar todas as fichas dele, como se fosse a última. Muitos ali trazem ali os ideais, né? Os sonhos, tudo que ele está imaginando, inclusive até uma nova promoção de vida mesmo, né? E aí a gente encontra-se diante de várias situações que deixa eles com muito medo para lidar com esse processo todo. Então, começa a se fazer aquilo que é muito comum, começa a copiar o outro, veja o que o outro está fazendo. Entra em guerra de preço. Entra em guerra de preço, aí parece que eu estou ampliando na realidade o problema, porque muitos deles entram em guerra de preço sem compreender as competências que são necessárias para que você tenha um diferencial que esteja atrelado a preço. Você precisa ter determinados conhecimentos, determinadas competências que te dão condição de atuar no mercado com esse elemento como diferencial. E quando você não tem isso, você está potencializando todos os problemas. E aí eu vejo, é muito comum ver um empresário pegando dinheiro emprestado, pegando muito empréstimo. Ele não conhece nem às vezes a necessidade de capital de giro do negócio dele. Então fica muito complexo ele crescer, criar musculatura e chegar onde eu desejo que os empresários cheguem. E que seria naquele momento de plenitude, de abundância, e para chegar lá ele tem um caminho para chegar lá. E muitas vezes a gente coloca esses problemas, né, na frente, são problemas que não são problemas
muitas vezes estruturais, eles são problemas que estão acontecendo aí no cotidiano o tempo todo, e o fato dele não ter uma boa formação estrutural faz com que ele tenha essa dificuldade de superar esses problemas e acaba levando ele ao fim nos negócios muito cedo, né? Então, muitos nem iniciam e já terminam. Então, é interessante isso, né? Porque não foi para isso que ele queria empreender. Mas ele vai ali tentar empreender, motivado hoje muito pelo empreendedorismo de palco, né? Claro que acontece muito disso, da miragem futura, do sucesso, das fórmulas mágicas, se esquece o que existe um preparo, né? Ninguém vira um atleta olímpico à toa, ninguém vira um empresário de sucesso à toa só porque quer, né? Não tem essa coisa do predestinado. Tem uma coisa que você falou na nossa conversa, que é sobre o indivíduo como agente, né? A gente fica achando agente de transformação, né? Então a gente fala que é a crise, que é não sei o quê, e não é. É você, é o seu propósito. Quanto você está lá naquele negócio? Verdade. E a gente vê hoje uma banalização de algumas palavras. O propósito é uma palavra que sofre muita banalização. Eu estou cansado de ver muita gente falar de propósito, mas não se sabe o que realmente é um propósito, né? E claro que se a gente fosse mergulhar nesse processo todo do que é um propósito, a gente começa a ver que não tem nada a ver com aquilo que a gente escuta. E aí é interessante esse tipo de composição, porque para entender um propósito ele tem um caminho. E o propósito ele pode começar, por exemplo, em resolver um problema. Ele pode ser isso num primeiro instante, embora deixando claro que propósito ele é de uma outra esfera, né? Ele é de uma esfera muito mais elevada em relação aos elementos, mas a gente ainda confunde muito disso, né? Então é interessante porque nós, como pessoas de negócios que somos, precisamos desenvolver uma nova atuação. E essa nossa atuação acaba atuando como um exemplo, sendo uma referência. E essa referência, essa dinâmica, na hora que ela vai começando a acontecer, é a hora que a gente começa a perceber que não somos simplesmente empresários ou empreendedores, e sim agentes de transformação, como você trouxe. E os agentes de transformação, eles funcionam com uma única condição, de promover uma vida em abundância. É para isso que existe um agente de transformação, né? Então, começa a modificar o centro de gravidade do mundo dos negócios para que haja realmente uma diferença da atuação e que isso seja percebido. Não é só na tratativa com os clientes, com o mercado, com os colaboradores internos, mas também a tratativa que essa empresária e esse empresário tem que ter com ele. Exatamente. Se ele não tiver com ele, aí não vai haver aquela questão da coerência, né? E reputação é feito por isso, é feito por coerência e consistência. E o que mais está em falta hoje no mundo dos negócios são empresas coerentes e consistentes. Kane, líder educador, eu nunca ouvi essa denominação, né? Como é que você chegou a se reconhecer dessa forma? Interessante isso, né? Porque nessa minha trajetória de empresário e de pessoa de negócio, eu sou um líder, não deixa de ser líder, né? Mas tem uma diferença entre aquele líder que a gente conhecia, que era o chefe. E o chefe, ele estava muito voltado no passado, né? Pelo autoritarismo, pela persuasão, pela influência. Aliás, pela influência não, né? Por um outro processo que vá forçando. Porque a influência, na realidade, ela é boa, mais impositivo. E, na realidade, nessa minha caminhada, durante esse processo todo, eu me descobri um líder educador. Porque o líder educador é aquele que educa não só os colaboradores, os clientes. E essa é a maior educação que a gente passa a ter. Porque para você ser um líder educador, você tem que se educar. E nesse processo de ser empresário, quando você está começando, você tem uma coisa que você é ser deseducado no extremo. Pode ver, a gente mistura o dinheiro, né? Você está vendo o pessoal que vai começando o negócio dele, já ele compra o carro no nome da empresa, ele fatura isso dali, ele vai sair com a esposa ou com a namorada, ele paga com o cartão de crédito da empresa ou usa o cheque da empresa. Então é uma bagunça nisso. Então o que tem é muita deseducação. Então eu descobri que um processo para transformar um empresário num bom caminho de resultado, e resultado é muito além do resultado econômico, precisa ter muita educação. Então daí eu comecei a me descobrir como um líder educador.
me interessar cada vez mais pelo processo de educação, pela educação na prática, não educação pedagógica, que nós somos adultos, né? E a gente aprende de outra forma, nós já temos uma série de conteúdos já preenchidos aqui dentro, né? Então a gente precisa saber lidar com esse processo diferente. Então a educação vem daí. Então o líder educador é um líder que é capaz de promover um novo negócio que seja empreendedor, que traga resultado, né? E também que faça algo diferente nesse processo todo. E daí nasce a mentoria. E daí nasce a mentoria. A mentoria é uma ideia para lidar com esses empresários menores, né? Porque eu tenho uma visão aqui de futuro, né? Não sou nenhum futurólogo, mas eu estou brincando com isso. Mas assim, a imagem que eu consigo pensar de futuro é que todo mundo que empreende com uma boa causa e conhecendo isso como se deve, vai se juntar a uma comunidade de negócio, de trabalho séria e que vai mudar esse país, que vai trabalhar para que esse país tenha um pedacinho dele que dê certo, né? Então é para isso que a mentoria foi criada, para cultivar esse espaço para que esses empresários cresçam, afloresçam e se juntem em outros processos no qual eu faço parte no futuro. E você quer cultivar conosco esse novo Brasil, esse ecossistema empreendedor justo, que vale a pena, que traz satisfação, que traz inteireza? Vem com a gente, vem conhecer a Sinapses, né? É isso aí. Sinapses a oficina chama Sinapses. Exatamente. Tá. Sinapses... A oficina, desculpa, claro. A oficina que eu falei para vocês, que é aquele primeiro diagnóstico, né? Exato. A gente fala muito dessa oficina, né, do Sinapses, porque nós estamos falando de você ter sinapses lá. Sim. E não tem nada mais importante do que você ter uma sinapse, né? Uma sinapse ou um momento de brevidade que te cai aquela ficha, né? Eu já começo a dizer já a minha idade quando eu falo isso, né? Que hoje a gente não tem mais ficha. Eu estava conversando com os empreendedores mais jovens, eles falam assim, quando cai a ficha, você, o que é ficha? E aí a gente vê que nós estamos envelhecendo, né? Mas é um momento de significação, um momento que a gente compreende o porquê das coisas e fala, é isso que eu quero, é isso que eu procurava, não tenho dúvida, é do fundo do meu coração e eu vou correr todos os riscos para fazer isso acontecer verdadeiramente. É por aí. É isso que me move. Por aí. Né? É isso que me tira da cama todo dia e vale a pena viver. Ok, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu quero agradecer, bom, primeiro porque eu fui convidada para a oficina e eu vou, e eu quero que você vá também. Obrigada pela oportunidade de te conhecer com um propósito tão sensacional. Isso me traz algumas referências pessoais de saber que eu estou no caminho certo, porque eu acho que a vida faz as pessoas se encontrarem. A Cláudia não está aparecendo aqui, a Cláudia é uma médium, mas quero agradecer também pela oportunidade que ela traz até mim. E quero deixar o Folha Mulher, a Conexão, todos nós à disposição de vocês. Eu que agradeço. Obrigada e até lá. Até lá. Thank you.